Até aqui a gente tem, então, uma espécie de linha fronteiriça. Aqui para cima é o castelo de Grayskull, o castelo do Graal, né, que está fora da história. Daqui para baixo é o mundo da história. E bem no meio do caminho a gente tem essa figura estranha aqui, que é do mensageiro. Ela não tem uma carta específica do tarô para ela, porque ela é o próprio tarô. Né? O mensageiro se comunica através do tarô. Então, ele, de certa forma, é a própria comunicação. Então tá aqui. O mensageiro ele se manifesta como um anjo, como um mentor, como um guia. E ele, no fundo, ele não está completamente separado do herói. Em algumas histórias, ele é o próprio irmão gêmeo do herói. Então a gente tem aqui nessa imagem do Nara Narayana, como dois irmãos gêmeos, Nara e Narayana, como um deles se mantém no céu como um deus, que é esse aqui azulzinho, né? Agora sim. Um deles se mantém no céu como um deus e o outro encarna como um ser humano, sem poderes, como humano. E eles são um casal divino, né? um par divino, na verdade. Por isso se diz que o mentor e o herói, na verdade, eles são irmãos gêmeos, ou eles são o mesmo ser. Num certo sentido, o mensageiro é a parte do herói que se mantém acima, que se mantém fora do mundo história, como se vê tudo de cima, justamente para poder servir de guia. Enquanto que o herói é o aspecto do mensageiro que entra no mundo história e, portanto, esquece do todo. Portanto, ele fica cego. Só que, ao mesmo tempo, o mentor não tem agência. Não é ele que vai e enfrenta o dragão e realiza as coisas e caminha. Não. Por isso, o aspecto humano, por mais que seja destituído de poder e visão, nesse sentido mágico, sobrenatural, é ele quem faz as coisas, é o agente de campo. Então você tem uma parceria entre o mentor, entre o guia, né, o anjo, e o herói. O herói é o cara que está lá no campo, está lá na batalha realizando as coisas. E o mentor está de fora, mantendo a visão ampla das coisas, mantendo a visão do todo. E de fato esse é o papel dele. Comunicar a verdadeira vontade, comunicar a missão, o destino. Porque no processo de entrar no mundo história, é como se o herói esquecesse. Faz parte do processo. Você entrou naquele mundo, você se engajou com aquele mundo, você esqueceu da sua infinitude. Sem esquecer, você não entra. Entrando, você esquece. E justamente por causa desse esquecimento que há a necessidade do mentor na história. Porque ele vai lembrar. O papel dele é isso: guardar aquilo que o herói esqueceu. Lembrar na hora certa o herói da sua origem e destino, para que ele possa salvar o reino, transcender. Né? Disse que o herói é o enviado do rei. Nesse sentido, ele aparece na história como um enviado do rei. Por isso ele está na borda ali. Né? É como se fosse uma bússola ou um sistema de orientação embutido, que todo mundo tem. É parte do próprio herói. Ele representa a conexão do herói com o castelo, com o transcendente. No fundo, ele é interno, né? Essencialmente, você e o seu guia são a mesma coisa. Guia com G maiúsculo. Mas ele pode se manifestar externamente. E de fato, nas histórias, ele tende a aparecer externamente, né? Como um professor, um mentor, um guia. Ali. Um exemplo bem canônico assim é o Gandalf, o mago ali que guia o Frodo e a comitiva do Anel na história do Senhor dos Anéis. Ele tem essa característica de transmissão da sabedoria, de saber o que fazer, de orientar, mas porém ele não força ninguém a decidir nada. Não é ele quem leva o anel. Não é ele quem faz nada, assim, ele só orienta e guia. Certo? Não é papel do mentor decidir. Não é papel do mentor guiar. Quer dizer, guiar né? Não é papel do mentor fazer
ou decidir. Então, essa é a última estrutura que tem conexão ainda direta com o castelo. Daqui para baixo, na verdade ele é ambíguo, né? Tá metade consegue transitar entre os mundos, por isso que ele é um mensageiro, energia mercurial. Anjo em grego, angelos, quer dizer mensageiro, literalmente, né? Então, capacidade de comunicar, transitar. E daqui para baixo são energias que já estão dentro do mundo história, estão de fato identificadas. O príncipe e a princesa como os protagonistas. O protagonista em si é o príncipe, no sentido de agência, e a princesa é onde acontece a história, então não dá pra falar que ela é protagonista também, né? Ela é próprio reino. E o dragão como o antagonista. Então são esses três personagens aqui. Na próxima aula a gente vai ver que o príncipe, na verdade, não é uma coisa, mas sim um conjunto de coisas. Só adiantando. Então vamos lá. Então agora a gente vai falar do príncipe. O que é um príncipe? O príncipe é o filho do rei e da rainha, o filho do casal real. E, portanto, ele nasce e é criado no castelo. Essa criação no castelo indica que o príncipe foi banhado na luz dos arquétipos e recebeu como que uma impressão do ciclo de arquétipos, do Logos, na sua própria estrutura. Ou seja, o príncipe conhece os arquétipos, embora o processo de queda promova o esquecimento. Os arquétipos vão para o inconsciente. Mas ele tem esse conhecimento. E justamente por causa disso, ele é uma espécie de enviado, ou seja, um avatar do Logos. O príncipe, embora ele tenha sido criado no castelo, criado no reino da transcendência de Atzilut, ele é enviado para o mundo história. Então ele adquire um corpo, ele adquire a capacidade de agir no mundo do espaço e do tempo. Então, nesse sentido, ele tem as bênçãos do rei e da rainha. Ele tem a materialidade da Terra e o aspecto celestial, o conhecimento, a visão do Logos, ainda que inconsciente. Justamente porque o próprio processo de entrar no mundo história provoca esse esquecimento, né, ou essa inconscientização dos arquétipos. Tá? Mas a semente está ali. E por isso, o príncipe está destinado a ser o herói e, portanto, o salvador do reino. A história toda começa com a queda, o dragão sequestrando a princesa, o reino entrando num estado de infertilidade e a ameaça do game over, a ameaça de extinção. Então o príncipe ele traz essa esperança da renovação. Claro que todo o processo da jornada do herói é esse processo dele de fato materializar, fazer acontecer essa renovação. Mas ainda assim, a presença do príncipe já é essa esperança por si só. Né? O príncipe é filho do céu e da terra. Então ele contém os poderes de ambos. Então, ele tem a visão, a intuição, as capacidades do céu e também a capacidade de agir no mundo da terra. Como personalidade, o príncipe tende a ser ousado e rebelde, mas não a rebeldia, aquela rebeldia sem causa, que é o tempo todo rebelde com tudo, que isso é simplesmente caos. Né? A rebeldia do príncipe é na hora certa. Ele sabe quando quebrar as regras. Então ele não é preso pelas regras. Ele segue as regras, mas ele sabe que elas têm um limite. Inclusive, a obediência cega às regras é um dos fatores que levam o reino à extinção, né? A ameaça da extinção. Até porque o próprio dragão sequestra, de certa forma, essas regras, encontra as brechas dessas regras e usa elas contra o reino. Por isso o príncipe precisa ser capaz de quebrar as regras. Aliás, a grande função dele, para evitar a extinção, é romper com o passado, romper com o histórico. O histórico ele causa, né, uma onda, digamos, que tende a condicionar o futuro e o presente em cima do que já aconteceu. O dragão, no certo sentido, é o passado, é o tempo, é o karma, que quer fazer com que as coisas reaconteçam
E essa limitação do histórico vai justamente minando, cerceando e encaminhando o reino para o game over. Portanto, o príncipe vai romper com o passado e permitir que algo novo aconteça. Certo? É esse novo que traz uma esperança, uma ressurgência, uma renovação, uma nova primavera para o reino. Certo? Então, embora o príncipe comece no ordinário, no mundo conhecido, ele, por conta das várias etapas da jornada do herói, ele atravessa para o lado de lá, digamos, para o mundo especial, o mundo do mistério. Nesse mundo misterioso, mundo mágico, ele atinge a maestria. Maestria de si mesmo, principalmente. Né? Através da praxis, através da prática mística e mágica. Então ele adquire a maestria do mundo especial e depois ele volta, munido dessa nova autoridade espiritual agora, ele volta para o mundo ordinário, onde ele vai reclamar maestria também neste mundo. E por isso, ele se torna o Senhor dos dois mundos. É aquele que atravessa para o caos e retorna para a ordem, trazendo a salvação, a renovação. Certo? Bom, assim como a rainha tem vários arquétipos, o rei também tem vários arquétipos, subarquétipos que podem compor a nossa visão sobre eles, o príncipe tem a criança divina, representada geralmente por um bebê, né, a criança Jesus, que nasce com a esperança de salvação, como esperança de salvação. E a ideia é que cada criança tem dentro de si justamente essa possibilidade de ser qualquer coisa. Claro que o mundo vai condicionar e vai direcionar, mas o nascimento de uma criança traz essa esperança. Nossa, essa criança pode ser um grande artista, pode ser um grande cientista, pode ser um verdadeiro herói. Né? Lógico, ela pode ser também um serial killer, pode ser um ladrão, algum tipo de sabotador do reino. Mas a própria possibilidade do bem traz também abertura para a possibilidade do mal. E é justamente essa ideia de possibilidades abertas que é a grande esperança, que é o sagrado ali de todo bebê. Né? Tanto que crimes contra bebês eles são considerados abomináveis em todos os sentidos, porque você está atacando justamente a coisa mais pura, a esperança do novo. Certo? Claro que essa criança vai crescer, ela vai definindo o seu caminho, vai se aprimorando, né, no caso do herói, até tornar-se o melhor dos melhores, digamos. E então ela vai ser oferecida ao sacrifício. Tornar-se o melhor dos melhores é justamente o escolher o ser sacrificado. O herói está associado fundamentalmente a sacrifício, autossacrifício especialmente. E claro que isso, né, no sentido mais místico, está ligado ao sacrifício do ego. Há uma forma muito literal, muito brutal de sacrificar o ego é dar a vida pelos outros, dar a vida pelo reino, literalmente. Mas, né, no sentido místico, esse sacrifício do ego não precisa ser operado de maneira tão material. Ele pode acontecer internamente, através da meditação, através da transcendência, através das experiências místicas. Certo? Inclusive tem essa máxima, né? Aquilo que você não consegue trabalhar internamente, você tende a exteriorizar na forma de um desafio material, porque daí é didático. Certo? Se eu não consigo encontrar aquela coisa dentro de mim, então eu projeto ela fora e vivencio ela na matéria, acontecendo no espaço e no tempo. E aí eu vou aprender, né? Se eu não vou aprender internamente por bem, eu vou aprender externamente por mal, entre aspas, claro. Mas enfim, o modelo de tudo isso, o modelo desse sacrifício, é o caminho do herói. Ele entrar no dragão sabendo que o dragão tem toda a chance de devorá-lo, é a abnegação, o sacrifício da própria vida em prol da salvação do reino. Ele sabe que aquilo é o dever, ele sabe que aquilo é aquilo que deve ser feito, então ele vai lá e faz. Não em prol de si mesmo, mas em prol do todo, da totalidade do reino, dos súditos e assim por diante. Então tem esse aspecto do Deus sacrificado / herói solar. E uma vez que o príncipe morre,
no sacrifício, ele é despido das suas impurezas egóicas, instintivas, animalescas, e ele então renasce como o novo rei. E tem até, né, o retorno do rei, ou a segunda vida de Cristo, né, ou a parousia. Então a gente pode analisar, pode subdividir esse arquétipo do príncipe em 3 principais: a criança divina, o Deus sacrificado e o novo rei. Certo? O príncipe, ele é o reconciliador do reino, porque ele vai fazer justamente essa ponte entre o céu e a terra. Essa ponte entre as partes que se fragmentaram na queda, como se o reino tivesse várias províncias que, por conta do declínio do velho rei, começam a guerrear umas com as outras e se fragmentam. Então o reino está fragmentado. Certo? O papel do príncipe é caminhar pelos 4 cantos do reino para reunir os povos livres, reunir essas províncias, como derrotar os reis de Edom para reunificar o reino. Inclusive, essa temática da reunificação do reino, ela é presente em grandes mitologias nacionais, né? Grandes mitologias como a reunificação de Israel, a reunificação do Egito, a reunificação da Índia. Existem épicos sobre isso. Tá claro que Israel, Egito, Índia, cada um para o seu próprio povo, simboliza essa ideia de terra natal, que é propriamente. Certo? Ou seja, essas províncias rebeldes são os cantos da mente, são as partes da mente que estão fragmentadas. E esse papel, né, do príncipe de percorrer todos esses lugares, integrando todos eles num reino único e coeso, faz parte então da jornada do herói. Certo? Como que ele integra isso? Simplesmente sendo um centro luminoso, fornecendo uma visão comum. É isso que torna ele um bom rei. É isso que torna ele especial. Né? Portanto, assim como o sol, ele é o iluminador do reino. Porque ele se sacrifica se colocando ali no centro. Tá? Por conta disso, ele acaba então salvando o reino, fornecendo uma visão comum para ele. Tipicamente, o herói é o nascimento do Salvador, né, do Messias, do herói, é anunciado por uma estrela, como a estrela de Belém. É uma forma muito forte de simbolizar isso, porque a própria ideia de uma estrela descendo, né, como que é a encarnação do Logos. Lembra que um dos símbolos do Logos são as constelações, né, o conjunto das constelações no céu, como se as constelações fossem os caracteres hierofânicos de um livro sagrado que tem o conhecimento do mundo. Qual que é o conhecimento do mundo? A base dele, os arquétipos. Então, quando você vê as estrelas, né, o Logos simbolizado por uma estrela descendo, é como que a encarnação, ou seja, o processo de surgimento do Avatar, do Messias, o enviado ao mundo história para salvar o mundo história, o enviado dos céus. Né? Destinado, claro, a grandes coisas. Uma outra característica do príncipe é ser guiado. Né? Como a gente tinha falado, ele foi banhado pelos arquétipos, então ele conhece os desígnios do céu, ele conhece a verdade, ele tem esse conhecimento, ainda que inconsciente. Né? E justamente por estar inconsciente, ele precisa como que ter isso despertado por algum tipo de figura, como um mentor, um guia. Não necessariamente esse mentor ele aparece como personificado, né, como de carne e osso. Ele pode... essa orientação do príncipe pode acontecer de forma abstrata, através de visões, de sonhos, de um anjo que aparece e guia. Não precisa ser uma pessoa, mas muitas vezes é. Tá? Pode ser um professor, uma espécie de guru. De uma maneira ou de outra, ele está lá para lembrar o príncipe. Lembra? O príncipe já sabe, só que ele esqueceu. Então o papel do mentor é lembrar o príncipe da sua verdadeira origem e da sua missão, ou seja, da origem e destino. O que ele está fazendo ali? Uma grande
A ironia, na verdade, né, desse envio do príncipe para o reino, é o processo do esquecimento da missão. Tanto que é como se houvesse uma parceria entre o príncipe e o mentor nesse sentido. O mentor não tem agência. Ele não pode agir no mundo e salvar o reino por ele mesmo, mas ele tem a visão. Já o príncipe, né, ele não tem agência e tem a visão. Já o príncipe tem agência e não tem mais a visão, porque ele esqueceu. Num certo sentido, então, o mentor é parte do príncipe. A parte que lembra da missão, o que ele está fazendo ali. E o príncipe é quem está, de fato, ali caminhando pelo reino, né? Empreendendo a jornada. Já que uma das formas de definir o príncipe, o herói, o protagonista, é justamente aquele que empreende a jornada. Todos são filhos do céu e da terra, mas nem todos assumem o papel de príncipe, assumem o papel de herói, de protagonista da própria história. Quando que você assume o papel de protagonista da sua própria história? Quando você assume a jornada do herói, quando você se lança no mundo, aceita o chamado, né? Aí sim você reclama para si o legado da sua origem divina, reclama para si o destino do herói, né? Que, claro, tem a ver com resgatar a princesa das garras do dragão. A princesa, como a gente já falou, é a percepção, é a alma do mundo, né? E o dragão tem a ver com a cegueira, a ilusão. Ou seja, voltar a enxergar, basicamente. Enxergar as coisas como elas são, a realidade como ela é. E é justamente voltar a enxergar que traz a clareza para os caminhos. Clareza, iluminação, sol. Então o simbolismo solar aparece aí repetidamente. É exatamente voltar a enxergar as coisas como elas são que restaura o reino. Porque a ilusão trazida pelo dragão, a cegueira trazida pelo dragão, é que encaminha o reino para a extinção, para o game over. Porque o reino acaba, então, ficando como que preso no próprio histórico. Uma vez que você está preso no próprio histórico, nada de novo acontece e você começa a se encaminhar gradualmente para a entropia, para a degradação, a destruição. E game over. Extinção das possibilidades. Morte entrópica. Termalização. Vamos chamar assim. E por isso, o herói é considerado tão importante. Já que ninguém quer ir no local da cegueira, da ilusão, no local do desconforto, do medo, do trauma. Todo mundo, por definição, vai ter aversão a essas regiões. É o local mais indesejado do reino. Mas é lá que está o potencial de transformação. E é o herói que vai lá. Certo? Ele não precisa ser o melhor em tudo. Ele só precisa ter a coragem de enfrentar o medo, basicamente. Enfrentar a aversão. Para descer ali na região do trauma e resgatar a consciência presa. O tesouro acumulado pelo dragão, as moedas de ouro ali, elas podem ser interpretadas como simbolizando a consciência que está presa no trauma. A parte da sua alma que ficou presa ali em looping, girando, girando e girando aquela memória, sem conseguir integrar e se libertar dali. E a grande questão é que o trauma tende a crescer se nada for feito. Então mais e mais consciência fica presa, porque o trauma fica se repetindo, ele fica como que devorando outras memórias, tentando reacontecer no presente, e ele vai ficando cada vez maior, como um dragão, que vai crescendo e crescendo e crescendo. Então se você não fizer esse resgate do tesouro, o reino vai ficar sem ouro, né? A economia do reino vai entrar em colapso, porque não tem mais ouro circulando. A consciência está toda presa no trauma, basicamente. E nada mais pode acontecer. A única coisa que existe é o trauma. E ele começa a se transbordar em tudo. E a única coisa que a pessoa faz é ficar revivendo o trauma. Lógico, esse é o caso catastrófico, né? Quando tudo dá errado. Mas está ali como uma possibilidade. E o contrário é o quê? É quando o príncipe voluntariamente vai no local indesejado, no local do trauma, da escuridão, a caverna do dragão,
e resgata esse tesouro, né? Resgata a princesa, o Graal e assim por diante. Resgata a possibilidade do novo. Lembra? Repetindo, o trauma tende a encaminhar a consciência para algo que, em looping, para algo que já aconteceu. Só que como não foi integrado, ele fica ali puxando outras partes da mente, né? Sequestrando memórias. Se a gente tivesse que guardar uma única coisa do herói, do príncipe, aquele que empreende a jornada, aquele que vai em busca da coisa. É o agente de campo. Como os espiões lá da CIA, você tem o pessoal que fica no escritório, cuidando da inteligência, da orientação, e tem o agente de campo. Quem está lá no escritório cuidando da inteligência e mandando dicas, informações, é o mentor. E aquele que é o agente de campo é, de fato, o príncipe, o cavaleiro. Existe uma parceria entre essas duas partes, né? Tudo com o objetivo de realizar, de empreender a jornada com sucesso. E assim como a gente viu com o rei e com a rainha, que eles podem ser divididos em 4 facetas, e podemos ver então como os 4 naipes do tarô, 4 reis ou 4 rainhas, a mesma coisa a gente pode fazer com o príncipe, como se houvessem 4 tipos de príncipe. Todos eles vão partilhar dessa característica de empreendedores da jornada, aqueles que vão em busca. Por isso que, nesse tarô aqui, eles são representados como condutores de bigas, até fazendo referência à metáfora do cocheiro, onde o cocheiro tem a ver com o corpo mental, digamos. E o príncipe tem a ver com o corpo mental, com roar na árvore da vida. É ele quem dirige a biga. Ele é o cocheiro, diretor da carruagem. Então a gente vai ter 4 tipos de príncipe. Príncipe de paus, que ele é confrontador e passional. Ele vai em busca do quê? Da vontade, de manifestar o que ele está afim. Não é o que precisa, é o que ele está afim. Então tem a ver com as paixões, os projetos pessoais, aquilo que eu quero, de uma maneira muito pura. E para isso ele precisa estar em contato com essa passionalidade interior. Inclusive para saber o que está afim, para saber o que ele quer. Um segundo tipo de príncipe é o de copas, que ele é um conquistador emocional, como um Dom Juan, né? Então ele vai atrás não da vontade, mas do desejo. Isso tem a ver com ir atrás e fazer acontecer uma emoção, né? Uma relação, formar um vínculo, nutrir um vínculo. Aquilo que o fogo tem a ver com a intenção, a volição, a água tem a ver com o desejo e a emoção. Certo? Então o príncipe de copas vai atrás das relações, basicamente. É empreender a jornada para fazer acontecer. E o príncipe de espadas vai fazer a mesma coisa agora, mas no campo intelectual. Tá? Por isso ele tem essa qualidade da inteligência. Ele é sagaz, debatedor, mas também diletante, porque é como o ar do ar. É muito ar. Né? Isso quer dizer o quê? Ir atrás das ideias, ir atrás da comunicação, ir atrás de debater e vencer nesse campo, nessa arena do mundo das ideias. Claro que um debatedor pode se tornar muito bom na forma do debate, porém não necessariamente no conteúdo. Esse é o perigo do ar do ar. Você ter retórica, mas não ter filosofia, gramática, lógica. É uma forma sem conteúdo. Uma boa forma, convincente, porém sem conteúdo. E o príncipe de ouros é o príncipe da terra. Então, aquilo que o príncipe da terra vai atrás tem a ver com o elemento terra, ou seja, o sustento, são os recursos. Por isso ele tem essa cara de um administrador, esse caráter de estabilizador. Estabilizador do quê? Do sustento. Ele vai atrás dos projetos financeiros, dos projetos econômicos, projetos de sustento.
E há também a ponderação, especialmente nesse sentido do pragmatismo. Ele é um ótimo administrador que vai lá e faz a jornada acontecer, os ciclos acontecerem. Assim como o Sol gira pelas estações, o príncipe de ouros sincroniza o seu movimento com a Terra. E essa sincronia que traz o quê? Prosperidade. Né? Os 4 príncipes vão em busca, mas cada um do seu elemento, cada um no seu campo, na sua arena. Certo? Isso, assim, extremamente simplificado. Como que essa interpretação mítica pode passar ali também para interpretar essas cartas do tarot. Certo? Então esse é o herói. A gente vai falar muito mais sobre ele. Aqui é uma pequena introdução.